Bom dia para você, meu querido irmão. Bom dia para você, minha querida irmã. 23º dia, chegamos. Passamos da metade. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos numa jornada sobrenatural. Por quê? Porque a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, bom dia para você, bom dia a você, meu irmão, minha irmã querida. Estamos juntos. Bora? Digno é o Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele, que é digno de toda a honra, todo louvor. Bom dia para você, bom dia, Juliana. Aleluia! Aleluia! Declare isso no dia de hoje. Bom dia, Jaque. Deus te abençoe também. Muito bom, estou muito feliz por nossa jornada, né? O Senhor está derramando sobre nós, né? Tanta palavra, tanto ensino. Eu fico maravilhada. Olha aí, 23º dia. 23º dia. Chegamos! Ô glória, vamos embora. Aleluia. Cante comigo, aleluia. Aleluia. Bom dia, Doralice. Calo ama, Deus abençoe. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo. Diga assim, é o Senhor. Bom dia, Isabela. Filha querida. Digno de louvor. Tu és santo. Santo. Nós vamos ver a grandeza de Deus, né? Esses primeiros 7 capítulos de Deuteronômio está assim transbordante na nossa vida. Moisés agora relembra o povo, né? Relembra o povo de tudo que eles passaram. E tem algumas palavras-chave aqui muito importantes que a gente precisa relembrar, né? Então agora aqui nos primeiros capítulos ele está relembrando o povo dos feitos do Senhor, da glória, da majestade. Vamos orar então? Josi, bem-vinda. Cida, Roseli, bom dia para você. Deus te abençoe, tá, querido? Pai, te agradecemos, Senhor, por essa manhã tão preciosa que estamos na tua presença. Te glorificando, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor vai fazer. Pai, te glorificando pela tua palavra, que hoje podemos chegar no dia de hoje e ouvi-la e entender, Senhor, quem é o Deus que nós servimos. Nós somos um povo separado. De fato, somos um povo, Senhor, que faz a diferença na face da terra. Ai de nós se não fosse a tua palavra. Ai de nós se não fosse, Senhor, as Escrituras Sagradas. Como, Senhor, nos conduziríamos? Como saberíamos, Senhor, te agradar? Te louvamos por essa palavra, te louvamos por todos os homens e mulheres que passaram, que escreveram essa história. Senhor, todos os homens e mulheres que derramaram a sua vida, o sangue, para que pudéssemos chegar aqui no dia de hoje. É como se o bastão estivesse passando, Senhor. E esse bastão, Senhor, ele vem com muito sangue, muito suor, muito sofrimento. Mas nós, Senhor, queremos continuar levando essa palavra. Continuar conduzindo, Senhor, as pessoas, Senhor, a Ti. Por isso, Pai, nos abençoa no dia de hoje também. Fala conosco através da leitura dessas palavras. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome. Digno de louvor. Digno de louvor. Tu és santo. Oh,
louvado. Declara que Ele é santo. Escreve aí, santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Digno de louvor. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor, né? Aleluia. Muito bom, gente. Como é que vocês estão? Como é que você tá aí? Dia de hoje, dia de bênção, né? Tomar um cafezinho. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Gente, olha, nós estamos entrando agora em Deuteronômio capítulo 1. E Moisés faz discursos. Agora tem discurso de Moisés aqui para relembrar o povo dos estatutos de Deus, tá? Então Moisés conta agora a história de Israel. Vocês lembram que Deus falou que não entraria no santo, não entraria na terra prometida os homens e aquela geração, né, de 20 anos para cima? Então, muito bem. Esse povo foi morrendo tudo, né, no deserto. Por causa da desobediência, por causa da murmuração, né? Então, esses capítulos, eles fecham, né? De Deuteronômio, agora trazendo um resumo. Moisés relembra, né, como Deus tirou Israel do Egito e os conduziu até Cádiz Barneia. No entanto, por medo, né, e incredulidade, o povo recusou entrar na terra prometida. Como consequência, o que aconteceu? Aquela geração não entrou na terra. E a nova geração foi preparada agora para seguir em frente. Então, o que Moisés está fazendo? Vamos embora. Eu preciso fazer um discurso para vocês, para trazer a memória de vocês. Alguns já eram ainda muito criança, outros viveram. Então, eu preciso relembrar vocês da aliança, do acordo. Isso mostra para mim e para você que eu e você vai passando o tempo e a gente esquece dos feitos do Senhor. Isso é muito bom que você registre na sua memória e registre em algum lugar, faz um caderno daquilo que o Senhor está fazendo, sabe? Para que na hora do momento da aflição ou no momento de contar, né, as bênçãos, relembrar, contar para os seus filhos, sentar com eles, falar das maravilhas de Deus. Olha, meus filhos, que Deus fez lá no passado. Quem é o nosso Deus? Lembrar para os seus filhos, lembrar para os seus parentes. Quando você for sentar assim com um grupo, né, de familiares, trazer lá os feitos lá atrás, porque isso exalta o nome do Senhor, engrandece o nome do Senhor. Então quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E evitar de murmuração, evitar de reclamação. Gente, Deus não aprova. Não é o Espírito de Deus que anda com pessoas murmuradoras, tá? A murmuração fez o povo não entrar na terra prometida. Tem gente que não está entrando na terra prometida. E aí você pensa em vários aspectos da sua vida, que pode ser o matrimônio, tá? Pode ser na área financeira, pode ser na área ministerial. Por causa de quê? Falta de fé. Crer no Senhor. Murmuração. Tá? Essas coisas atrasam. Thalita, então como é que eu gero esperança e fé? Lendo. O que Moisés fez para o povo? Nem todo mundo tinha acesso à leitura. Gente, senta aí. Vamos agora, né? Vamos ao discurso. Vamos lembrar aqui. Deixa eu ler para vocês o que aconteceu lá 30 anos atrás. Vamos embora. Então ele sentou com eles. Então o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, é ele contando, né? São essas palavras de Moisés, que Moisés falou a todo Israel, a leste do Jordão, no deserto. Aí vai falando aqui. Aconteceu que no 40º ano, no primeiro dia, ele sentou o povo. Então é o dia do quê? Dia de contar. É dia de sentar. É dia de trazer à luz os erros. É dia de trazer à luz os feitos. É aquilo que ele foi falando.
por que os pais de vocês morreram, por que aí contou a entrada em todos os momentos, né? Os espias na terra de Canaã, né? Então permitimos de Horebe, caminhamos por todo lugar. Aí ele fala aqui, ó, porém vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor, seu Deus, ficaram murmurando. Então é o dia de reconhecer o pecado. É o dia que a gente fala, quando, por exemplo, vou trazer um paralelo aqui, né? Quando a gente faz o mapeamento, né? É o dia da gente trazer em juízo tudo aquilo que fizemos, para que depois a gente ore e cancele e abençoe agora a sua entrada na Terra Prometida. Então, antes de entrar na Terra Prometida, Moisés sentou todo mundo e falou assim, olha, agora senta aqui, nós estamos perto do Rio Jordão. Depois que vocês atravessarem esse rio, vocês vão encontrar a Terra de Canaã. Vocês vão entrar numa terra que vocês não plantaram, vocês vão colher frutos que vocês não semeou, vocês vão entrar em casas maravilhosas que vocês não construíram. Então isso fala muito para nós. Você quer conquistar a terra prometida, quer conquistar uma vida abundante? Tem que andar em obediência. Tem que reconhecer o pecado. Tem que trazer para a luz. Foi aqui que Moisés fez, ó, senta aqui, agora vamos conversar. Tá? Aqui fala dos espias, né, que ele enviou. E ele fala, porém, vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor, seu Deus, ficaram murmurando em suas tendas, e o Senhor, murmurando em suas tendas, disseram, o Senhor está com ódio de nós, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar na mão dos amorreus. Para onde iremos? Então vocês ficaram murmurando. Nossos irmãos nos deixaram com medo. Então, assim, reclamou daqueles espias que vieram e botou terror, né? Olha quanta coisa ele foi relembrando essa geração que ia entrar. Então vocês prestem atenção que tudo isso quer falar conosco, algo que a gente precisa entender que para alcançar vitórias não é trazendo, é trazer a memória para lembrar o que não deve fazer, tá? Mas nem assim vocês creram no Senhor, seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho. Então ele está trazendo aqui no capítulo 1, no capítulo 2, ó, o castigo de Deus. O Senhor ouviu o que vocês disseram, ficou irado. Moisés contando para eles. E jurou, dizendo, nenhum dos homens dessa geração perversa verá a boa terra que jurei aos pais deles. Com exceção de Calebe e Josué. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês. Aí Moisés está se falando para assim, até eu, o Senhor se indignou comigo por causa de vocês. Também você, aí ele está dizendo, e Deus disse para mim, também você não vai entrar. Ó, eu fui por tabela. Moisés se queixando ali, falando para eles. Tá aqui, Deuteronômio capítulo 1. Josué, filho de Num, que está diante de você, ele que vai entrar na terra. Anime-o, porque ele fará com que Israel receba a herança. E as crianças de vocês, de que vocês disseram que seriam presa do inimigo? Sim, os filhos de vocês, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão. E eles darei a ele a terra que possuirão. Então vocês que murmuraram, pais, falando que meus filhos iam morrer, não, os seus filhos vão herdar. Isso aqui fala muito com a gente. Se você parar para pensar, esse discurso de Moisés quer trazer muitas lições para nós. Eu vou falar algo pesado aqui, tá? Vou falar algo pesado aqui. Muitos pais, por serem incrédulos, murmuradores, disseminadores, fofoqueiros, né? Criarem, não edificar o nome do Senhor dentro da casa. Eles, muitos pais, muitos líderes, não poderão ver os grandes feitos que Deus vai fazer na vida dos filhos. Deus vai alcançar seu filho, Deus vai alcançar. Mas muitos pais, por causa dos seus comportamentos, não vão poder, em vida, ver todas as coisas. Forte, né? Mas é isso. Aí para pensar.
Para pensar aí, se você conhece alguém assim. Muitos pais poderiam estar vivos, morrem cedos e não vê os feitos do Senhor na vida dos filhos. Porque desagradaram ao Senhor, murmuraram, reclamaram, não levantaram um altar para o Senhor nas suas casas, mas levantaram altares de Baal. Não se arrependeram. Forte esse discurso, não é? Então se arrependa enquanto é tempo. Porque Moisés estava falando assim, por causa de vocês, eu me estressei lá atrás e eu não vou poder entrar. Tá? E as crianças vão entrar, mas vocês voltem e sigam para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Deus, né? Ele está contando aqui. Aí falando das derrotas que eles tiveram, né? Aqui também no capítulo 2 de Deuteronômio. Depois voltamos e seguimos para o deserto na direção do Mar Vermelho. Ele está contando aqui, vai indo. Passamos do lado do território. A vitória sobre Seom, rei de Esbom. A vitória sobre Og, rei de Baçã. Ele está falando no 3. Então, o primeiro, segundo e o terceiro capítulo é ele contando, né, os feitos e despertando agora a geração que sobrou e falando para eles, né, por que tudo aquilo aconteceu, porque que os pais deles morreram no deserto também. Então, quantas vezes Deus nos direciona para algo e hesitamos por medo e dúvida, né? A incredulidade pode nos impedir de viver as promessas de Deus. Sabe? Isso é uma coisa que eu tenho guardado em mim. Confie na direção de Deus e não permita que o medo paralise a sua obediência. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. O que Deus já te mandou fazer e você está aí adiando? Essa é uma pergunta. O que Deus mandou você fazer? No capítulo 2, o resumo, né? Deus guia Israel pelo deserto e instrui a não lutar contra certas nações, mas também dá vitória. Deus tem um tempo e uma estratégia para cada batalha. Às vezes, né, Ele nos manda esperar. Outras vezes nos manda avançar. Busque discernimento espiritual. Antes de agir, não lute batalhas que Deus não te mandou lutar. E confie que Ele já preparou as vitórias certas para você. Então, como é que eu sei disso? Buscando discernimento. Busca orientação de outras pessoas, de mentores, de mentora, de líderes, de pastores. Tira, né, as suas dúvidas. Israel vence os reis no terceiro. Israel vence os reis, né, conquistando territórios importantes, porque eles estavam em caminho. Deus foi dando todos os territórios, vencendo batalhas, mas algumas eles perderam por causa de desobediência, né? Moisés pede para entrar na terra prometida, mas Deus não permite. Aí aqui, quando chega em Deuteronômio 3, a partir do 23, Moisés contando para eles, fala assim, também eu, nesse tempo, né, no caminho de 38 anos que a gente já está aqui, já vai para quase 40, ele contando para eles, né? Eu implorei. Olha aqui, gente, eu acho isso aqui já, várias vezes já li esse texto, né? E quando eu passo por aqui, eu sempre fico assim, meu Deus, que situação. Se tu volta em Moisés, lá no início, né? Todo aquele envolvimento com Deus, né? Ver a glória de Deus, ver a presença de Deus. Mas aqui ele fala só, nesse tempo, implorei. O que é implorar, gente? Implorei ao Senhor dizendo, o Senhor Deus já começaste, ó Senhor Deus. Desculpa. Ó Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa. E a tua mão poderosa. Pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizaste. Peço-te, ele falou para Deus, peço-te, falou, Deus, ele falou, peço-te que me deixes passar, para que eu veja esta terra boa, que está do outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa,
e o Líbano. Aí o 25, ó, Deuteronômio 3, 26 fala assim: porém, o Senhor estava indignado contra mim por causa de vocês e não me ouviu. Pelo contrário, ele me disse, olha o que o Senhor disse para Moisés. Então ele contando para o povo, né? Eu pedi, implorei, Deus, deixa eu passar, pelo menos no Jordão, para me dar uma olhada, ver a terra, contemplar ela com meus olhos. O Senhor me disse: basta, não me fale mais nisso. Não vamos falar mais sobre esse assunto. Gente, Deus bateu o martelo que ele não ia entrar e não queria nem conversa. Isso faz você pensar em algo, né? Você quer viver as promessas de Deus? Você quer contemplar coisas na terra ainda? Né? Então Deus falou: basta. Não me fale mais sobre esse assunto. Suba ao monte e levante os seus olhos para o oeste. Deus falou com ele. Para o norte, para o sul, para o leste. E contemple com os seus próprios olhos. Porque você não passará esse Jordão. Dê ordem a Josué, anima-o, fortalece, porque ele irá à frente deste povo e o fará possuir a terra que você apenas verá. Forte, né? Deus falou para Moisés: você só vai ver. E aí a gente pode pensar em muitas coisas, né? Tem líderes e pais que não estão vendo, né, as maravilhas, não vão poder ver muitas coisas porque desobedeceu a Deus a um ponto extremo, né? Que Deus falou: chega, basta. Os seus filhos vão entrar na terra. Seus filhos vão viver a abundância de dias na terra. Mas vocês não verão. Vocês não verão. Então muitos pais, né, morrem cedo. Muitos líderes saem, não veem os frutos do seu trabalho, morrem. É isso aqui, tá? Moisés falou que implorou. Imagina o que é implorar. Deus falou: não, basta. Não vamos falar mais sobre esse assunto. Legal, né? Interessante. Moisés exorta o povo à obediência. Aqui no capítulo 4, então, o resumo aqui é: nem sempre Deus nos permite ver. Nem sempre Deus nos permite ver o cumprimento completo de algo. Mas Ele sempre nos usa para preparar outro. Tá? Seja fiel no papel que Deus te deu. Mesmo que não veja resultado final. Ajude a próxima geração a prosseguir na fé e a conquistar o que Deus tem para eles. Aleluia! Ajude. Deus ainda falou para Moisés: ó, agora fortalece Josué, anima ele, porque ele vai entrar na terra. Você apenas verá. Então, no 4, agora, Moisés exorta o povo à obediência. Então, gente, preste atenção. Olha o Deus que a gente serve. Né? Olha o que vocês fizeram comigo. Eu perdi a cabeça e não obedeci o que Deus mandou porque vocês foram muito rebeldes. Então, cuidado, gente. Às vezes, um filho faz com que você perde a cabeça. Às vezes, um grupo que você lidera faz com que você perde a cabeça. Às vezes, você que é pastor, você que é pastora, você que é mentor, você está ali com um pequeno grupo. Às vezes, peca a ponto de você perder a cabeça. E muitas vezes você não vai poder ver o resultado daquele trabalho. Tá? Porque Deus vai te tirar de lá. Forte, né? Então, chamado à obediência. Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e o juízo que eu lhe ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam entre e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus, acrescentem a vocês. Então, agora, dentro do 4, Moisés exorta o povo: olha, vocês vão entrar nessa terra. Preste atenção. Obedeça a lei do Senhor, lembrando as consequências da idolatria para deles também. Olha as consequências. E da desobediência. Ele reforça que Deus é fiel e nunca abandona o seu povo.
Deus é fiel e nunca abandona o seu povo. Amém? Então, eis que eu lhes tenho ensinado estatutos. Olha o que está dentro do versículo 4, do capítulo 4. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou. Ordenou para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos do povo, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão. Qual é a intenção aqui? O que Moisés está falando para eles? Gente, obedece e guarda os estatutos do Senhor e obedece. Por quê? Além de vocês não sofrerem consequências, vocês precisam, através das suas obediências, vocês vão testemunhar o Deus que vocês servem. Então, por exemplo, eu e você hoje somos testemunhas do Evangelho, testemunhas de Cristo. Então, o nosso comportamento, o nosso procedimento, o nosso caráter, a nossa conduta pode falar bem ou falar mal. Pode exaltar ou não o Deus que a gente serve. Então ele falou assim, ó, porque as nações quando virem, de fato, né, vão dizer, de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegado a si como o Senhor. Nossa, esse Deus deles é muito presente. Todas as vezes que o invocamos, como que uma nação tem um Deus tão presente assim como o Senhor nosso Deus, que toda vez que invocamos, ele está presente. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje eu lhes proponho. Então, somente tenha cuidado e guarde bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto. Então, qual era também a finalidade? As nações vizinhas viriam, e estava tendo, né? Chegava as notícias. Nossa, vem o povo aí que foi tirado do Egito, e o Deus deles está com eles presente, tem livrado eles, tem dado comida, tem livrado eles da peste, da fome. Então, gente, hoje, no dia de hoje, o mundo vê a diferença daqueles que servem Jesus, que é obediente, do livramento que Deus dá, das bênçãos que o Senhor faz, das curas que acontecem, né? O povo de Deus é um povo lavado, remido, que tem bom procedimento, que tem boa conduta, não é? O povo de Deus é assim. Não xinga palavrão, não vive na orgia, não vive na bebedeira. Nós somos diferentes. É porque a nossa carne não quer? Ela quer tudo isso. Mas a gente se submete ao nosso Deus Todo-Poderoso. E o Espírito Santo de Deus habita em nós. Entende? Então olha como o mundo nos vê. É um povo. Então você vai ter pessoas que vai querer escarnecer de você, né? Ah, porque crente é tudo isso, crente é não sei o quê, crente não pode fazer isso. Você fala assim, meu filho, a maior liberdade é a nossa. Porque a gente vê e não tem vontade de fazer. Ao passo que você vê e está aprisionado, não consegue ficar livre disso aí. Então, o cristão, ele vive uma verdadeira libertação. Ele é livre para não pecar. Ele é livre para olhar as coisas que estão ao seu redor e falar assim, obrigado, eu não quero. E ao passo que a pessoa que está no mundo, servindo a outros deuses, que não está em Cristo, ela está escrava do pecado. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Então a gente não é escravo do pecado, não. Agora, se você está em Jesus e ainda continua nessas práticas, né, escravo de um vício, de um pecado, você precisa buscar libertação. Senão você não vai entrar na terra prometida. E eu não estou falando de eternidade. Estou falando daqui, viver uma vida de plenitude. Só vivo uma vida de plenitude se eu curar as feridas do meu coração, se eu me libertar das prisões, né, na minha mente, se eu abandonar a fofoca, a mentira, o engano, o jeitinho, se eu abandonar essas coisas, gente.
Eu tenho que passar por uma cura na alma. A alma da gente, ela vem com muita mazela. Tu acha que esse tempo que Deus tratou eles no deserto foi o quê? Curando a alma deles. Curando os hábitos, as maneiras, matando o orgulho. Então Deus foi tratando esse povo. É ou não é? Fala aí pra mim. Vocês estão entendendo? Diz amém aí, sim, estou entendendo. Enquanto eu tomo minha água aqui. Ó, aproveitando, essa aqui é a nossa canequinha, ó, do nosso encontro, primeiro encontro. Nós vamos ter o nosso segundo encontro de Mulheres Intercessoras. Eu quero você aqui comigo. Gente, tem uma palavra para liberar. É um tempo de alinhamento. Você que é mulher, você que é intercessora, você que busca o Senhor em oração, vem viver esse alinhamento aqui conosco. Ó, nosso tempo está chegando. Tá bom? Segundo encontro de mulheres. Amém, tá entendendo? Amém, glória a Deus. Marilda, Deus abençoe. Olha, Deus então, através de Moisés, senta que esse povo fala, ó. As nações vão olhar para vocês. Então, quando o povo de Israel entrava por um caminho de degradação, Deus ficava chateado. Porque também o nome de Deus estava sendo carregado ali na arca. Você carrega o nome do Senhor. Você carrega uma marca. Você tem uma responsabilidade. Tão somente tenham cuidado em guardar bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Tá? Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Então, ó, geração em geração. Não se esqueça do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, lá no Horebe. Tenham cuidado de guardar bem a sua alma. O tempo todo Moisés ali falando. Porque vocês não viram aparência nenhuma no dia. Portanto, tenham cuidado, não se corrompem. Cuidado para não se corromper e fazerem para si alguma imagem esculpida de forma de ídolos. Aí ele torna a dizer aqui ainda no versículo 4, no capítulo 4. Quanto a vocês, o Senhor os tomou, os tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejam povo da sua herança, como hoje se vê. Vocês foram tirados lá do pecado, da escravidão, e hoje vocês estão aqui, ó. Era para vocês estarem sofrendo na mão lá de Faraó. Vocês estão tendo terra para ganhar, ó. Vocês vão poder plantar, vocês vão ter família. Então, quando Deus tira você de um pecado, quando Deus tira você de uma história de escravidão, e Ele começa a te dar um novo nome, você começa a ter um casamento, Deus abre a porta de emprego, Deus prospera a sua vida, você começa a ter saúde. Então, Ele falou, valorize isso, né? Valorize isso. Aí Ele fala, porque também o Senhor se indignou contra mim. Mais uma vez, ó, Moisés estava remoendo aquele negócio. Moisés estava remoendo aquela situação. E ele falou assim, ó, também o Senhor se indignou contra mim por causa de vocês. E jurou que eu não passaria o Jordão. E não entraria na boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar. Não passarei o Jordão. Mas vocês vão passar o Jordão e possuir aquela terra boa. Tenham cuidado. Então ele está toda hora ali falando. Né? Triste, né? Aí agora aqui a gente passa para o capítulo 5. Então aqui ele só vem trazendo no 4, né? Só trazendo aí, relembrando eles. Então, o 4, Moisés exorta o povo a obedecer a lei do Senhor, lembrando que as consequências da idolatria e da desobediência.
Lembrando eles. E ele reforça que Deus é fiel e nunca abandona o seu povo. O que a gente aprende aqui? A obediência nos mantém no caminho de bênçãos. Guarde isso aí. A obediência, repete comigo aí. A obediência nos mantém no caminho das bênçãos. Quando nos afastamos de Deus, sofremos as consequências. Mas Ele sempre nos chama de volta. Ele sempre vai te chamar de volta. Então, examine sua vida e veja se há algo que tenha ocupado o lugar de Deus. Tem algo aí que tenha ocupado o lugar de Deus no seu coração? Arrependa-se e renove sua aliança com Ele, tá bom? Deus está falando com você. O capítulo 5, hoje vai até o 7, né? O capítulo 5 fala exatamente sobre os 10 mandamentos. Moisés chamou todo Israel e lhe disse: escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhe anuncio, para que vocês o aprendam e tenham cuidado de pôr em prática. Então, olha só, não é só saber. Eu sei dos 10 mandamentos, mas não põe em prática. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi como nossos pais que o Senhor fez essa aliança, e sim conosco todos os que hoje aqui estão vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte. Então, a partir do versículo 6 ele fala assim: e o Senhor disse: eu sou o Senhor seu Deus que o tirei da terra do Egito, da casa de escravidão. Então todos nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos. Tá? Nós estávamos escravos. Por quê? Porque a gente queria sair do vício e não conseguia. A gente queria sair da mentira e não conseguia. A gente estava lá no pecado de fornicação e não conseguia. Né? Estava lá no pecado de roubo e não saía. No pecado de adultério e não sai. Então, somos escravos do pecado. Se você está nessa situação, você é escravo do pecado. Tá? Então, Deus fala para ele: vocês estavam lá. E eu tirei vocês com mão forte. Então, hoje você não está mais fazendo isso. Você não está mais bebendo. Você não está mais fumando. Né? Os vícios já saíram da sua vida. Então, o Senhor está falando para ele assim: eu sou o seu Deus. Então, eu sou o seu Deus. Não tenha outro deuses diante de mim. Não faça para mim, ou melhor, não faça para você imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então a gente sabe que a idolatria é um pecado que ele é exclusivamente um pecado contra Deus. A maioria dos pecados você comete contra o outro e contra Deus, porque você desobedece, né? Então pecado de roubo, você ofendeu, você denegriu e você usurpou algo de alguém. Então você feriu e você foi desonesto com a pessoa. Então você tem que pedir perdão a ela e restituir. E você também pecou contra Deus, porque Deus fala pra gente não roubar. Tá? Pecado de adultério, você pecou contra Deus e pecou contra a sua aliança. Então você tem que pedir perdão, tanto a Deus quanto a pessoa que vive com você. Agora, o pecado de idolatria, ele é exclusivamente um pecado contra Deus. E Deus não aceita a idolatria, porque mostra a sua falta de fé. Tá? Eu preciso ir na fulana de tal, eu preciso ir em alguém para que eu possa chegar a Deus. Deus acabou com isso. Eu sou o Senhor Deus de vocês. Nós estamos agora no tempo da graça? Sim. A aliança de Deus continua? Continua. Continua a aliança com o seu povo, tá? Não tenha outro Deus diante de mim. Não faça para você imagem de escultura. Não, essa imagem aqui é só para a gente lembrar. É só como uma recordação. Nenhuma imagem, ele fala aqui, ó. Olha aqui, ó. Nenhuma semelhança alguma do que há em cima no céu. Nem semelhança. Nem embaixo na terra. Nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso. Aí aqui vem
a consequência. Aí muita gente fala assim, não, isso aqui, ninguém paga pelo pecado de ninguém mais, estamos no tempo da graça. Preste atenção, não é pagar pecado. É consequência no mundo espiritual. Que se não houver um arrependimento, essa consequência ela vai indo de geração em geração. Então, ó, não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? Pecados repetitivos. Aí você para pra pensar, realmente. A idolatria lá na minha família foi de avô para avó, e foi do tataravô, e foi para todo mundo, foi vindo, chegou até em mim. Então, é uma iniquidade que foi indo. Tá? Esse pecado foi de geração para geração. Então, você hoje rompe com isso. Então, olha só. O Senhor, seu Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, por que é terceira e quarta geração? Porque são gerações que você tem condição de observar. Entendeu? Até a quarta geração, você ainda está vivo para observar se esses padrões se repetem nesses filhos. Entendeu? Então, assim, por exemplo, quando a gente mapeia, e eu estou falando de crente, tá? A gente vê padrões repetitivos de abortos. Né? A avó fez, a bisavó fez, e a mãe fez, eu fiz e minha filha está fazendo. Um tipo. Divórcio. Lá minha bisavó, minha avó, minha mãe, eu e a minha filha tá quase separando. E aí? É isso que ele tá falando. Até terceira e quarta geração. Se uma pessoa entra nesse lugar, nessa brecha, e fala assim, Deus, eu reconheço esse padrão repetitivo na minha família. Padrão repetitivo, por exemplo, de brigas, de mágoas, né? Tem aquela mãe que sempre guarda mágoa e briga, desconta em todo mundo. Aí vai ver, a avó era assim, a mãe tá assim e agora a filha também tá assim. Entendeu? A mãe sempre desonrou o marido, né? Sempre desonrou, sempre gritou, sempre foi aquela mulher que tá. Aí você vai olhar lá a mãe dela. Fez a mesma coisa com o pai. Aí você vai olhar a mãe da mãe, que é a avó, também foi e botou o pai para fora de casa. Então esses padrões vão se repetindo. Tô falando alguma bobeira aqui? Eu sei o que eu tô falando. Eu tô falando porque eu faço aconselhamento. Eu faço atendimento e eu sei que é isso que acontece. Então eu preciso chegar na minha vez e falar assim, Deus, esse negócio tem que acabar aqui. Eu não posso passar isso para minha filha. Eu não posso passar isso pro meu filho. Eu tenho que reconhecer esse pecado, falar para ela, olha, eu agi assim com a minha mãe. Minha mãe agiu assim com a mãe dela. E você tá agindo assim. Então vamos quebrar esse padrão aqui em nome de Jesus. Vamos reconhecer esse pecado, vamos mudar esse comportamento. Pedir perdão a Deus. Entendeu? Então assim, minha filha tá aqui, né? Eu sempre falo para ela. Reconheço meus pecados, né? Às vezes eu me pegava, alguns anos, né? Repetindo alguns padrões. Inconscientemente, às vezes, de comportamento com o meu marido, que eu presenciava a minha mãe fazendo. E eu falei, eu tenho que quebrar esse padrão. Eu falo pra minha filha, olha, quebra esse padrão. Em nome de Jesus. Muda isso. Isso é iniquidade. E assim a gente cancela. Aí Deus falou assim, ó. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, para punição, é 4 gerações. Para bênção, é 1000 gerações. Deus é tão generoso, né? Deus é tão generoso. Quem está entendendo isso? Então, gente, é só a gente ler a Bíblia. É só a gente ler a Bíblia. Tá aqui. Não tome o nome do Senhor em vão. Porque ele fala que não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, cuidado.
de fazer as coisas e dizer que foi Deus que mandou fazer, né? Em nome de Deus nós vamos fazer isso aqui. A gente precisa tomar cuidado sobre o nome do Senhor. Amém, pastora Vera? Isso aí. Guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Então, Deus ordenou ao povo de Israel que guardasse, desde o início, quando a gente está lendo a Bíblia, quem está acompanhando aqui comigo, Deus ordenou a eles que guardasse o sábado. Por quê, gente? Quando Deus manda guardar algo, Ele está querendo, primeiro, avaliar a sua obediência. Avaliar a nossa obediência a Deus. Quanto nós vamos ser tentados para não guardar o descanso? Então nós precisamos descansar. Tem um dia de descanso. Aquele dia que você não vai trabalhar. É aquele dia que você vai se dedicar ao Senhor. É aquele dia que você vai trazer a memória, através do louvor, da leitura da palavra, do cultuar, de estar entre os irmãos, né? De servir na casa do Senhor. É isso. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descanse como você. Então, nem botar o teu empregado para trabalhar. Dá folga para eles. Então, isso aqui já existe, né, no dia de hoje, né? Dá folga, dá descanso. Olha, tem tuas férias aí, vai descansar. Pastores, líderes, se você não estiver descansando, vocês estão em pecado. Que isso, Natalita? Estão em pecado contra Deus. Por muito tempo, nós dirigimos, né, igrejas e nós não fomos orientados contra isso, né? A maioria das lideranças não fala assim, olha, você precisa tirar uns 15 dias, sair com a sua família. Muitas vezes a gente tinha que fazer isso, mas não poderia falar para a igreja, né? Tem isso, tá? Tem ministério que é assim, você não pode falar para a igreja, porque senão a igreja não vai vir, não vai ter culto, aquela coisa toda. Isso é errado. O descanso é bíblico, é honesto, digno é o trabalhador do seu salário e do seu descanso, tá? Então precisa sim, pastor, tira 15 dias de férias aí, deixa outro aí no lugar e vai com a sua família e pode sair, pode postar assim. Estamos de férias, é direito da igreja entender isso, que o pastor está ali 365 dias do ano. Ele precisa tirar pelo menos 15 dias honestamente, ser remunerado por isso. Tá? Então não pode ser nada às escondidas. Tem que ser à luz do dia, porque é bíblico. Então, se você não está fazendo isso, pastor, está trabalhando direto, você está em pecado, está errando contra Deus e contra a sua família. Porque a sua família também precisa de descanso. Tá? Eu estou trabalhando também. Né? A gente está aqui no Ministério Vida Plena. Eu tenho minha igreja que eu cultuo para estar ali junto com os irmãos, estar ali servindo também naquilo que eu posso, né? E temos aqui nosso ministério online, que é também algo que demanda, né, toda a nossa atenção e cuidado, né? Mas eu também hoje não, tenho que sair, ontem fui na praia, né, gente? Quem viu lá? Meu filho já tava, mãe, a gente nunca mais foi na praia, tempão já. Eu falei, é verdade. Peguei, fomos andando naquela Costa Verde, aqui no Rio de Janeiro, quem mora aqui, né, sabe? Relembrando as praias dali, né? Algumas não tão legal mais. E aí a gente foi em outras. E tem que tirar um tempo de descanso, um tempo de férias, de lazer com a família. Porque a tua família é obra de Deus. A tua família é obra de Deus. O teu casamento é obra de Deus. Para de achar que a obra de Deus é só dentro das 4 paredes. A principal obra que você vai dar conta é essa. O glamour, né? O status, a liderança, vai passar. Olha quantos pastores aí já morreram.
fica velho, vai ficar às vezes doente. Muito mal vai receber uma visita lá de uma ovelha ou outra. Então, enquanto você está fazendo, faça com todo amor, com todo zelo para a obra do Senhor. Mas cuide da sua casa também. Descansa. Isso aí, Cris. Fui lá dar um mergulho no mar. Quanto tempo eu não tomava um banho de mar? Por muitos anos eu me privei, né? Por falta de conhecimento, por falta de apoio, de orientação. A gente fica ali, naquela coisa, naquele ritmo. Mas Deus não se agrada disso. Teus filhos. Mas eu sempre falava dentro de casa, e quem me acompanha sabe, né? Eu sempre falava que meus filhos são prioridade. Meu casamento. Tem luta? Tem desavença? Tem. Todo casamento tem. Mas a gente precisa cuidar. Tá? Tira, põe no seu calendário. Lembra quem assistiu minha aula de metas e propósito? Tem lá a família, tá? Depois vai ficar doente, vai ficar lá na tua casa, dentro do leito. E acabou. Então, cria memórias para os seus filhos boa. Cria memória para os seus relacionamentos boa, bons momentos agora. Tá? Vou fazer outros. Você não pode fazer viagens longas, faz viagens curtas. Falar em viagem, olha só, eu acredito, depois Juliana me fala aqui, eu acredito que ainda tenha 2 vagas no ônibus. Se você quer ir conosco no passeio que a gente vai fazer para Campos do Jordão em dezembro. Gente, Campos do Jordão é muito bom. Você tem 1 ano aí para se programar. Vai pagando por mês, tá? Aí nós aceitamos cartão, mas a gente tem sim, né? Procura a gente aqui, chama a Juliana para você ir com a gente. Gente, é um tempo tão legal, tão divertido. É um tempo de passeio com a família, tá? A gente faz alguns momentos juntos, mas também faz momentos de lazer, tá? Fora, dentro do hotel, com tudo incluso, tá? Café da manhã, almoço, janta. E depois a gente faz um passeio de trenzinho na cidade. Tem o teleférico de Campo de Jordão, tá top. Muito bom. A gente ri, a gente amanhece, toma café junto, a gente almoça junto. Eu tô ali com vocês o tempo todo. Então, ainda tem 2 vagas, eu acho que é 2. Então, vamos lá? Mas você pode deixar seu nome também. Se surgir vagas no meio do caminho, né? Porque a gente abriu agora a primeira etapa. Se houver desistência, se houver vagas, eu abrir mais vagas, né? E aí eu vou pegar um ônibus maior. Se acontecer, você deixa o seu nome lá, fala, Juliana, que tem interesse. Quantas pessoas? Aí você põe lá, tá? Vamos, gente, tem que se programar. Olha, muitos anos eu vou insistir nisso aqui, porque tá dentro do texto que a gente está lendo, que é o descanso, tá? Então, o descanso envolve muita coisa. Envolve lazer, envolve passeio, envolve você descansar sua mente, né? Então, assim, por muitos anos eu não fazia planejamento de viagem com a minha família. Porque foco na igreja. E só pequenas coisas, assim, com famílias locais, né? Com a minha família local. Mas quando eu estava ainda na primeira igreja que eu estava, lá em Jerezinho, eu fiz com as irmãs. Eu falei, gente, vamos fazer. As irmãs não saíam para lugar nenhum, não fazia passeios, né? Aquela coisa toda. Eu falei, não, quero levar vocês para algo que vocês passem o dia assim, tranquila, sem... E ali eu rompi, né? Ali eu consegui fazer durante 1 ano. No ano seguinte a gente fez de novo. Então esse ano vai para o 4º ano. Né? Algumas irmãs ainda fazem conosco, agora outras estão chegando, de outras igrejas. E você pode ir, pode levar o seu esposo. É um ambiente cristão, mas a gente não vai para lá para fazer congresso, tá? A gente tem um momento conosco, né, de conversa, de palavra que o pastor, né, meu esposo, traz. E depois a gente faz algumas brincadeiras. Tem algumas situações assim, interessantes que eu não vou contar só para quem vai. Tá bom? Muito bom. É um tempo de lazer. É um tempo de passeio. Então se planeja para você ir com a sua filha. Se planeja para você ir com o seu marido. Pode levar sua nora,
Então, é um ambiente cristão, tá? Um ambiente cristão. A gente sai junto, a gente faz um tour na cidade junto. E muito legal, tá? Então, esse ano a gente vai para Campo do Jordão. Só procurar a Juliana aí, fala que você tem interesse. O ônibus sai da onde? Do centro de Campo Grande, tá? Esse ano vai sair ali do centro de Campo Grande. Então, se você mora nas proximidades, você consegue vir para cá. E ele vai sair e a gente vai viajar na parte da manhã, tá? Então, tem como você chegar. E o ônibus, quando chegar à noite, tá chegando aí por volta de 8, 9 horas da noite, também tem como voltar, tá? Então, as irmãs que são ali da Taquara, estão aí me seguindo, se querem ir também, procura a Juliana aí. E aí a gente deixa o nome na lista de reserva. Se eu ver que tem uma procura maior, a gente pode ampliar aí, tá? Mas vai valer muito a pena. E aqui ele fala sobre também guardar o sábado, né? Como eu falei, 6 dias vocês trabalhará, o outro e fará toda a sua obra, mas o 7º dia, o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus, não faça nenhum trabalho, tá? Lembre-se, descanse. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito, olha. E que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá como mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guarde o dia de sábado. Então olha aqui o contexto que Deus está falando para eles. Vocês eram escravos. O escravo, gente, ele tem dia de descanso? Não, ele trabalhava direto. Hoje, na nossa atualidade, não tem mais escravos. Tem trabalhadores que são remunerados, tem suas carteiras, tarará, tarará. Mas antigamente eles trabalhavam direto, não tinha tempo de descanso. E Deus está mostrando assim, olha como eu sou um Deus bom e zeloso com vocês. E eu ainda estou ordenando. Porque se Deus não colocasse isso como estatuto, esse povo ia trabalhar direto. Esse povo não ia guardar nenhum dia de descanso. E Deus está falando assim, eu quero que vocês guardem um dia para vocês, para a vida de vocês, para vocês estarem com seus filhos, para vocês adorarem ao Senhor. E não precisar trabalhar. Então Deus, quem está trabalhando aí direto, não está descansando, está em pecado. Precisa sair desse lugar de escravidão, tá? Mantalita, tem final do ano que a gente aproveita porque é um tempo que está assim, dando um recurso. Tudo bem. Mas tira uns final de semana para você viajar com a sua mulher, você já viajar com o seu esposo, com seus filhos. Ou locais perto mesmo, gente. Não precisa ser só longe, não. Tá? Ó, eu peguei e fui ali numa praia. Daqui a 40 minutos. Fomos parando num restaurante, almoçamos. Pronto, já criou memória, já foi um dia legal, já rimos. Já saímos da rotina, descansamos. Entendeu? Eu tô falando isso pra vocês porque eu não fazia isso, faz toda a diferença para uma relação, né? E adoramos a Deus com isso. Glória a Deus, aleluia. E ele fala que assim, ó, agora, no versículo 16, dentro dos 10 mandamentos, estamos terminando. Honre o seu pai e a sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Honra o seu pai e sua mãe. Gente, eu falei isso aqui dentro da mentoria, com bastante detalhes, tá? Trouxe ali situações que a gente desonra pai e mãe. Então, às vezes, a gente pensa que desonrar pai e mãe é só gritar, bater, falar. Não, tem outras situações também. Então, a próxima turma de mentoria vai abrir em abril, tá? E você pode vir, essas aulas estão gravadas lá dentro, as aulas que eu estou fazendo na segunda-feira, e eu vou fazer outras aulas ao vivo para a nova turma também que chegar, tá? Então você vai poder ver tanta coisa, tanto transbordar de Deus nos ensinos que eu estou trazendo ali. Isso é libertação. Então, vamos lá. Não mate! Depois honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, né? Tenha vida prolongada, tem todo um ensino sobre isso dentro da mentoria. Não mate! Aí aqui não mate, gente, a gente vai para um monte de coisa também, tá? Que vocês já sabem. Eu também falo sobre isso dentro da mentoria, que é quando eu falo sobre sintomas de maldição e causas de maldição. Então eu trago isso aqui dentro da mentoria, com mais propriedade. Não comete adultério, também falo sobre isso lá. Não furte, também. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Aqui, gente, falso testemunho. Cuidado.
para você não falar coisas que você não viu, não tem certeza, para poder ser beneficiado, tá? Não cobice a mulher do seu próximo, não deseja a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Então, cuidado com a cobiça, com a inveja. Essas coisas desagradam ao Senhor. Então, Moisés, mediador entre Deus e o povo. Aqui agora, para a gente finalizar, e amanhã a gente volta. Os mandamentos não são regras pesadas, mas direções de amor para uma vida alinhada com Deus, tá? Não são regras pesadas, mas é uma direção de amor que Deus fez para você ter um alinhamento com Deus que é santo. Medite nos 10 mandamentos e avalie como você tem vivido. Sua vida reflete o princípio de Deus? Peça ao Espírito Santo que te ajude a caminhar em santidade. E o versículo 6, gente, traz aí Moisés falando para o povo, né? Amar a Deus é a base de tudo. Moisés, mediador entre Deus e o povo. Então são essas as palavras que o Senhor falou a toda a congregação de vocês, junto ao monte. Ele falou do meio do fogo, da nuvem. Então ele está passando assim, ó, eu fui o mediador entre vocês. Essa aqui é a aliança que Deus fez com o povo. E agora a nova aliança, quando você ouvir falar, a nova aliança foi a partir de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu. Ele fala assim, eu não vim para abolir a lei. Tem gente que fala assim, não, essa história da lei já passou, nós estamos no tempo da graça. Calma lá. O caráter de Deus continua o mesmo. Os mandamentos do Senhor é o mesmo. Não matarás, não adulterarás, não farás falso testemunho. É o mesmo. Não cobiçarás. Então, a nova aliança fez com que os ritos terminassem, mas não aboliu. Thalita, hoje eu preciso jejuar para poder ser salvo? Não. Hoje eu preciso subir no monte, hoje eu preciso fazer rodopiar, eu preciso estar marchando na terra para que eu possa ser aceita? Não. A fé, é pela fé que você é salvo. Porém, se você quer ter intimidade com Deus, se você quer se aproximar do Deus que você serve, é como Moisés. Ele subiu no monte, o povo não quis subir, porque teve medo. Por quê? Porque para chegar na presença do Senhor, você vai ter que largar esse esqueminha. Porque para você se aproximar mais de Deus e ter uma vida espiritual e ter dons espirituais, você vai ter que largar fofoca. Você vai ter que largar a rodinha dos escarnecedores. Você tem que parar com essa mania de falar mal do pastor, de todo mundo dentro de casa. Aí essas coisas a gente não quer largar, porque isso está entranhado na nossa vida pecaminosa. Entendeu? Aí fala, não preciso subir no monte, não preciso buscar o Senhor. Porque o povo não queria largar o pecado. Não, Moisés, vai você. A gente fica aqui, né? Aqui na internet, ó, criticando todo mundo, falando mal. Pensa que Deus não tá vendo? Mas não tá aqui, ó, todo dia, de manhã, se preparando, 5 horas da manhã acordando, para preparar o material, para trazer a palavra, jejuando, para ter uma vida de consagração, para ter autoridade sobre as trevas. Senão vai ficar igual os filhos dos sacerdotes. Vendo Paulo, né, expulsando os montes de demônio, tendo autoridade. Aí os filhos dos sacerdotes falaram, pô, nós também servimos a Deus. Vamos fazer esse negócio aqui também. Aí sabe o que acontece? O diabo vai falar assim, vai manifestar e vai falar assim, ei, quem é você? Quem é você? Paulo eu conheço. Jesus eu sei quem é. Né? Eu conheço os dois. Paulo, Jesus. E você, quem é? Levou uma surra dos demônios. Então é muito fácil, né, criticar. Acorda. Acorda. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Porque eu já estou na graça, estou salvo.
E agora eu não preciso fazer nada. E fica criticando aquele que faz. Você não faz e ainda fica criticando o que faz. Aí fica nessa vida medíocre. Nessa mediocridade de vida. Gente, eu não sei, mas Deus está falando com alguém aqui. Sai desse lugar. Sai desse lugar. Deus é santo. Se santifique mais ainda. Vocês estão vendo as notícias, os noticiários? Vocês estão vendo que está se cumprindo as coisas no mundo? Quando vier os abalos, como é que você está? Você está preparada para esse dia? Então é isso que a gente está aqui, se santificando, buscando a Deus, através da oração, do jejum, largando o pecado, largando a mentira. Procurando agradar a Deus, para o dia da adversidade, o dia mau, quando chegar. A gente está pronto. Eu sei que por mais que a gente se apronta, a gente pode chorar, a gente pode... Mas você vai estar com um alicerce. Olha lá, o homem que constrói a sua casa na areia, aquele que constrói na rocha. Para quando vier o dia mau, você tá firme com Deus, tá? Então, o capítulo 6 fala sobre o grande mandamento. São estes os mandamentos, os estatutos, o juízo que o Senhor, seu Deus, ordena que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra que vão entrar e possuir, para que dure todos os dias da sua vida, vocês e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos. Tá bom? Aí ele fala aqui sobre a demonstrações contra a desobediência, o que vai acontecer. Amanhã a gente fala um pouco mais sobre isso, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Essa é a palavra do Senhor para nós. Tá bom? Então, ame o Senhor de todo o seu coração. Não pense que é porque a gente está na nova aliança, que acabou todos esses rituais, que você não pode adorar o Senhor, né? Você pode adorar Ele, sim. Em sinceridade, né? Então a gente adora o Senhor quando a gente larga os vícios, que a gente larga as manias, que a gente larga o pecado. Ok? A gente adora o Senhor. Glória a Deus. Pai, quero te agradecer por esse tempo que passamos aqui, por essa palavra, Senhor, que foi liberada no dia de hoje. Senhor, traz cura nos corações, traz libertação, traz obediência, Senhor, à tua palavra. Traz, Senhor, um tempo de renovação. Traz um tempo, Senhor, de restauração nessas casas. Purifica as mentes, Pai. Senhor, leva-nos a lugares mais fundos, Senhor, para vivermos a tua glória, a tua vontade. Tira-nos, Senhor, o que não pertence a ti. Tira de nós todas as mazelas, Pai. Em nome de Jesus, para vivermos o tempo precioso. Amém? Que o Senhor abençoe sua vida. Glória a Deus. Vamos terminar com esse louvor? É um louvor abençoado. Amém, Ana? Beijo, abraço. Roseni, Isabela. Não negocie a sua fé. Dizer que é muito grande para mim, mas eu sei em quem eu tenho crido e olharei. Já vou dar uma bênção para vocês já já. Eu quero que vocês ouçam esse louvor. A minha coroa vão querer de mim roubar, mas minha essência ele me mandou guardar. Ora vem, guarda sua essência. Chegando o dia até que ele venha, eu não vou parar. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir. Vem, Senhor, e tira todo eu, e tira tudo que não é seu de mim. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir. Vem, Senhor, e tira todo eu, e tira tudo que não é seu de mim. Que ele cresça, que ele apareça, que ele cresça, que ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem. Não deixa ninguém roubar tua coroa. Vambora. Que ele cresça, que ele apareça, que ele cresça, que ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Olha, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor
faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, de tua casa. Não só hoje, mas para todo sempre. Mas eu sei em quem eu tenho crido e olharei pro alvo que é Cristo. A minha coroa vão querer de me roubar. Deixa não, gente. Você tá gerando isso aqui, ó. Que ele cresça, que ele apareça. Ó, grande abraço.